E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma live e hoje nós iremos falar de paternidade, masculinidade e a influência que isso pode ter quando a gente não tem aquela paternidade, quando a gente sofre com essa falta, o que pode acontecer tanto para a pessoa quanto às vezes para uma nação inteira, né? Então a gente estava conversando disso antes de iniciar essa live. Se o Daniel quiser começar falando a respeito um pouco disso e do que ele tem vivido de experiência, o que ele já viveu com relação na família dele, ou também como ele é pai, o que ele pode trazer de experiência aí para gente. Vamos aí. Legal, irmão, legal. Boa noite aos irmãos aí, né? Primeiro, e àqueles que tiverem o privilégio de ouvir essa live, né? É um Amém. privilégio porque nós temos vivido muitas coisas juntos, né? Então a gente espera que isso chegue a outros corações e a outras mentes. Com certeza. Paternidade, né? Paternidade é uma coisa nova para mim, né? Embora eu tenha 41 anos, paternidade é uma coisa que eu descobri quando eu fui alcançado por Cristo. Porque eu não tive uma figura paterna na minha vida, né? E nem um substituto. Né? Eu fui eminentemente criado por mulheres, né? Então, figuras masculinas na minha vida eram meus tios, ocasionalmente, né? Quando apareciam, de repente, em festas de final de ano, algo assim. Mas a figura de um homem na minha vida realmente eu não tive. E hoje eu consigo entender o quão isso me fez falta, né? Em todos os momentos, né? Em segurança, em alinhamento, em propósito. Né? Hoje eu ainda me enxergo me descobrindo profissionalmente, né? Ainda derrapo nas questões financeiras, né? De administração, que são muito inerentes ao pai, né? É muito inerente ao homem. A gente vê isso, né? O filho geralmente tende a, de repente, seguir profissão do pai, né? A gente vê muito essa herança, né? Essa coisa. E eu fui órfão mesmo, né? E eu lembro muito pequeno, assim, o quão isso também me fazia falta no dia a dia, né? Na rotina do dia a dia. Eu não tinha quem segurasse os BO meu da rua, né? Eu vi os meus amigos, todos eles, né, salvo raríssimas exceções com pai e mãe, família ideal ali, formada. Né? Ideal eu digo no formato, né? Não sei se no íntimo fluía, né, de uma forma alinhada. Mas existia um pai e uma mãe, né? Então, reuniões de escolas, né? E aquelas questões que você lida quando você é pequeno. E eu cresci numa cidade pequena, né? Eu cresci em Caldas, uma cidadezinha de 7 mil habitantes, né? Então, assim, a gente cresceu na rua e muitas vezes eu encontrava moleques mais seguros do que eu ali, né? Moleques que tinham quem segurasse os seus BOs. E isso fez com que eu tivesse um senso de responsabilidade, entre aspas, que foi positivo, mas também foi muito excessivo, né? Porque não me permitiu ousar, né? Eu não era tão ousado porque eu entendia que eu não teria ali um pai e uma mãe para segurar o meu BO, visto que, além de eu não ter a figura do meu pai, a minha mãe também saiu da minha vida muito cedo. Minha mãe saiu com 3 anos e quando ela retorna eu estava com 15. Então, nesse lapso de tempo, assim, eu fui criado por outras pessoas da minha família, né? Tinha minhas tias ali e tal. E fui muito bem criado, sou muito grato. Inclusive, hoje eu enxergo até que materialmente eu tive mais do que realmente eu tinha possibilidade de ter. Provavelmente até num desejo da minha família de suprir essa ausência do pai e da mãe. Né? Então, os meus aniversários eram aniversários muito bacanas, tinha festinha, juntava a galerinha toda e tal, né? Eu ganhava o videogame ali e tal, ganhava bicicleta, dentro das possibilidades, olhando para a realidade da minha família, eu não tenho dúvidas que elas provavelmente se sacrificaram para tentar suprir essa parte da ausência do pai e da mãe. Mas eu entendo também que
existe uma conexão aí, né? Uma conexão que é sagrada, uma conexão que realmente estabelece um nível de afetividade que é diferenciado. Né? E aí você começa depois a fazer um remember de toda a sua história, assim, né? E depois você vai vendo o quão introspectivo você foi, e o quão a música foi libertadora da minha vida, e essa liberdade que eu ganhei, a música, ela me trazia um poder, né? Então, aquele garoto que era introspectivo, que era tímido, que tinha medo de ousar, quando descobre a música, descobre que tem um poder nas suas mãos, né? Um poder de seduzir, um poder de ter o microfone na mão e agora poder falar. E aí é claro que se a gente não tem uma maturidade, não tem mesmo, porque caminhávamos distante de qualquer resquício de ter algo, né, bíblicos nas nossas vidas, isso também fez com que eu colocasse minha vida em risco muitas vezes, né? Uma infinidade de relacionamentos. Eu acho que aquela coisa da carência do pai e da mãe, eu tentei suprir, né? Em relacionamentos com mulheres e tal, né? E aí, cara, você machuca pessoas, entendeu? E, enfim. E aí você vai se descobrindo, assim, a duras penas, né? Como pai, e é interessante porque, pelo fato de eu não ter tido um pai, o meu desejo era ser um pai para alguém presente. Acho que era uma reação. Eu acho que você tem dois caminhos, né? Você não é pai, e aí você pode ou não querer ser pai também de ninguém, ou querer ser o pai que você não teve, né? Até em resposta a esse pai ausente. E aí eu tive minha primeira filha, mas também de um ambiente muito desequilibrado, né? Tanto que gerou uma separação. E hoje eu estava falando com ela pouco antes de entrar na live. E eu digo, cara, é poesia você achar que você vai ser pai à distância de alguém, entendeu? Eu amo minha filha, eu tenho um compromisso financeiro com ela, mas a efetividade da paternidade ela está no dia a dia, né? Ela tá na convivência, né? E agora, com essa distância, que agora aumentou mais ainda, fica difícil. Tanto que um dos últimos contatos que nós tivemos, eu fui ao Rio no aniversário dela, ano passado. E a mãe dela hoje está casada com outro homem, teve um outro filho, e eu tive uma oportunidade, já entendendo esse princípio da paternidade, já em Cristo, eu tive uma oportunidade de sentar com o Vinícius, né, que é o padrasto da Valentina, e dar esse lugar para ele. Eu entendia ser preponderante eu verbalizar isso para ele. Não que eu estivesse abdicando da minha paternidade, muito pelo contrário. Meu maior desejo é que minha filha estivesse aqui comigo, né? Mas como eu não tenho essa possibilidade, eu entendi que vamos quebrar esse mito do padrasto, né? Da madrasta. Hoje você ocupa o lugar de pai. Hoje você são os meus olhos aqui. Então eu estou te dando esse lugar, né? Até espiritualmente falando, eu estou lhe dando essa autoridade. Não fique melindroso em educar, entendendo que você vai estar me afrontando, porque existe muito isso, entendeu? Eu falo que eu também sou padrasto. Então eu não educo porque eu não entro nesse lugar, porque eu vou afrontar a figura do pai, mas cadê o pai? O pai, na efetividade do dia, está vivendo sua vida, né? Está com as suas rotinas e tudo mais, né? E a vida tendenciou a ser dessa maneira. E a gente está vivendo a rotina do dia a dia. Eu estou vivendo essa rotina com as minhas enteadas aqui. Então, o problema de ir para o hospital, o problema da escola, o BO, quem resolve sou eu. Então, se sou eu tenho que ter o ônus disso, mas eu preciso ter o bônus também. Qual é o bônus? Vou educar. Então eu sempre fui muito posicionado nesse lugar aqui com Sara. Mas é claro, é importante a figura da mãe, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Ela sempre me deu esse lugar. A partir do momento que ela me dá esse lugar, eu consigo realmente exercer a paternidade. E não tenho problema nenhum com isso, nunca tive, sabendo que não sou o pai, dando lugar para o pai, né? Até exaltando
a figura do pai natural das meninas, né, que moram aqui comigo. Agora é uma só, a Duda foi inclusive morar com ele. Mas entendendo que na efetividade, enquanto homem, a minha responsabilidade é orientar, né? E aí a gente pode entrar um pouco mais na palavra, pode entrar um pouco mais nessa questão do masculino, o que é o homem, por que Deus é pai, por que Jesus é pai, porque a figura de Jesus é homem. A gente precisa colocar essas coisas no lugar, né? Porque a gente tem sido roubado, né? O homem tem sido roubado desse lugar. Na minha concepção, uma das maiores estratégias do inimigo foi destruir a figura masculina. Porque se você destrói a figura masculina, você destrói uma sociedade inteira. Quando o Luiz Fernando colocou o vídeo lá do Denzel Washington, né? O que ele estava falando ali é uma coisa que é muito fato. E eu falo que é muito fato, o Titi com certeza também deve testemunhar sobre isso, porque ele é advogado, né? Mas, assim, eu cursei metade, eu fiz metade da faculdade de serviço social e eu tive a oportunidade de estar dentro de presídio, ali fazendo trabalho de campo e tal. E é impressionante como o traço mais comum entre os presidiários é a ausência do pai. Você praticamente não vai ter a figura masculina na vida de um presidiário. E a mãe é idolatrada. Por que ela é idolatrada? É como diz Mano Brown, né, no Negro Drama. Mãe solteira de um promissor vagabundo, né? Então, o que acontece? A maioria das crianças, principalmente de periferia, a mãe nessa figura de mãe solteira, sempre, dando conta. Então, o filho, né, tem essa idolatria com a figura da mãe, e não é por acaso, porque a mãe fez a vez de mãe e de pai, né? E aí, quando cai nessa questão do crime, é meio que quase que um checklist obrigatório. E aí, cadê o pai? Ou o pai não existiu, ou o pai era um bêbado, agredia a mãe, agredia o filho, entendeu? Então, para mim, a restauração da masculinidade, a restauração da hombridade é a gente realmente viver o reino aqui na Terra. Quando os homens estiverem alinhados realmente, né, tomando novamente as rédeas, e aí a gente não está falando de machismo, né? A gente não está falando de opressão. Estamos falando simplesmente de alinhamento. Estamos falando de algo que é bíblico. As pessoas podem espernear. A gente vive um movimento feminista, né? Então, se uma feminista ouvir isso que eu estou falando, ela vai espernear, ela vai me chamar de machista. Mas é só a gente ler Gênesis. Deus criou o homem, entende? Figura o homem, entende? E a partir dele, ele criou a mulher, né? A própria palavra diz, né, que o homem é a cabeça, né? A mulher está para o homem, assim como a igreja está para Cristo, né? Só que precisa ser um homem alinhado, né? Não pode ser um homem que trai, um homem que consome pornografia, um homem que agride o filho, um homem que joga videogame o dia inteiro, né? Não pode ser esse homem. E é difícil, porque hoje, se a gente observar, por exemplo, socialmente falando, quando você vai procurar um emprego, você vai se deparar com a grande maioria das posições de trabalho na sociedade sendo voltadas para as mulheres. Se vocês observarem, os homens que não têm qualificações, que de repente não têm uma formação acadêmica, seja formado, geralmente ele vai ficar mais subjugado a um trabalho que seja muito mais braçal do que propriamente intelectual. E eu acredito que tudo faz parte de um movimento mesmo, movimento de desqualificar cada vez mais a masculinidade, né, para que a gente viva esse desequilíbrio, né? Então a gente vê famílias desequilibradas hoje, né? E vamos quebrar essa coisa também de que a mulher não pode ganhar mais do que o homem. Isso é uma grande bobagem,
entende? Porque numa família que é bíblica, uma família que é alinhada, não existe mais eu ganho, você ganha, existe nós, né? A palavra nos diz como uma só carne, caminhamos como uma só carne, né? Então não tem mais isso do tipo, eu ganho mais do que você. Não, eu não entendo dessa maneira, eu entendo que é um nós, mas precisa haver, obviamente, né, um posicionamento de ambos, entendendo o seu papel biblicamente falando. Muito bom, muito bom. Titi quer falar alguma coisa? Vamos lá para o Luiz. Fala aí, Luiz. Quer falar, Luiz? Bom, esse assunto aí é muito interessante, né? Paternidade. Eu sou pai de 2 meninos, né? O Sérgio com 7 anos e o Antônio com 6. E é um privilégio, você que não pensa em ter filho, ô Hernani, comece a cogitar porque é uma experiência fantástica, sabe? É uma fase da vida onde a gente aprende muita coisa, né? Coloca em prática o que a gente aprendeu, né? E é assim que eu tento educar os meus filhos, através dos ensinamentos, tanto da minha mãe, mas principalmente do meu pai, né? Então, essa figura paterna na minha vida sempre foi muito presente. E então, eu vejo que a figura paterna, ela é preponderante para a maturidade dos filhos, né? Tanto do gênero masculino quanto feminino. Mais precisamente do masculino, né? Porque geralmente filho homem é mais alinhado com o pai e filha mulher, né? Logicamente com a mãe. Mas é muito interessante como o que você um dia escutou de correção, hoje na figura paterna você entende que é necessário tomar certas medidas. Meu pai é falecido, meu pai foi uma pessoa sempre muito próxima dos filhos, educou sempre com muito amor e sempre prezou muito pelo respeito, sabe? Então nós tivemos, eu considero com uma educação assim que nós tínhamos um respeito com meu pai, né? Ele impôs isso sempre desde cedo. Eu gosto de falar isso, não e até sempre me dá assim um certo constrangimento. Mas dos 3 filhos eu fui o único que um dia levantou a voz para meu pai. E isso para mim é algo que me marca até hoje. Meu pai faleceu quando eu tinha 29 anos, já tem 8 anos que ele faleceu, mas meu pai conseguiu mesclar bem o amor e o respeito, né? E então no momento ali eu acabei tendo essa breve discussão que depois eu senti e vi que a figura paterna não merece esse confronto, né, dos filhos. Trazendo para o lado espiritual, quando eu comecei a ler a Bíblia e comecei pelos Evangelhos, eu fiquei assim maravilhado de quanto ensinamento que sai dali. É como se fosse Jesus passando todos aqueles ensinamentos. Eu interpretei como um pai. Eu falei, gente, como é que emana tanto ensinamento assim? Meu pai me passou muitos conhecimentos, né? Saía para passear e sempre ali relatando casos do passado, né? Que isso vai enriquecendo, né? O teu conhecimento. E que numa hora é impressionante. Você está vivendo uma situação, você consegue se remeter àquilo. Mas quando eu comecei a ler os Evangelhos foi algo assim tremendo, porque ali os ensinamentos que Jesus passa é como se fosse não, né? Como se é de pai para filhos, né? Ensinando como fazer, como não agir. Então eu acredito que que a figura paterna, assim como o Dani colocou aí, é algo que a sociedade tem tentado desconstruir. É um desafio, né? Nós permanecermos nessa tocada, né?
de, de alinhamento com o que nós aprendemos, com o que a gente tem aprendido com os ensinamentos bíblicos, né? Porque a sociedade vem contra tudo isso, né? Hoje, o que é pregado na mídia é a paridade de funções, né? É essa desconstrução. Então, acredito que a figura paterna realmente exerce, sim, uma como é que eu posso dizer? Uma identidade muito forte nos filhos. Aí. Bom, então, é legal muito do que vocês estão falando, porque eu já percebi. Nossa, eu cortei o Titi ali, o Titi ia falar, agora falou, nossa, ó o cara, não tô na minha vez. É isso, Titi? Não, eu ia Não? apontar pro teu microfone. Você Não, tô tava zoando. desligado. Então, mas uma coisa que eu percebo, os meus amigos, todos eles, cara, nós que usamos drogas, que nós afundamos mesmo em droga, todos tivemos problema com falta de pai, entendeu? Então, assim, não ter aquele pai presente mesmo, que às vezes, de repente, colocasse medida. Porque meu pai, cara, ele era uma pessoa muito culta, e só que ele era meio largadão, assim, entendeu? Então, ele meio que deixou a vida cuidar de mim. Ele não era uma pessoa que falava assim, ó, você precisa estudar, ou fazer tal coisa para tomar teu caminho, vai fazer por aqui. Não era, ele era, e aí, Então, eu percebi isso. Comigo e com os meus amigos, todos que nós temos problemas com drogas, ou o pai traiu a mãe, separou, foi para outro lar, ou o pai não, a maioria das vezes isso, saiu de casa, ou o pai não dava muita atenção, não tinha parâmetro, não tinha aquela figura do pai estar ali falando qual caminho percorrer. Porque eu fico vendo, tipo assim, eu tenho um amigo, cara, que eu vivi muito na casa dele e vi como que o pai dele era figura de pai. O pai dele criou os filhos, tudo assim muito bonito, cara, sabe? E o filho pôs o filho já para trabalhar desde novo, quer um dinheirinho, vai aparar a grama, vai fazer isso aqui, ó, tem serviço de banco e tal horário, almoço, família sentada na mesa. Eu nunca tive, cara, almoço em família, velho. Nunca tive. Daí sentar eu, meu pai, minha mãe, isso eu nem me recordo, eu acho, disso aí. Só quando muito, muito novo mesmo, sabe? A gente era muito assim, cada um comia no seu horário. Então, essas coisas, cara, você pode pensar, mas fazem um estrago na vida. A falta disso, sabe? A falta de ter horário, a falta de ter. Tanto que quando eu casei e vim morar aqui, eu moro com a minha sogra também, ela já porque ela teve também esse lance de ser separada, mas ela foi uma figura de pai até para a filha dela. E ela é muito certa, com o horário correto, arrumar as coisas. Eu posso dizer que eu aprendi muito mais a figura de pai com a minha sogra do que com o meu pai, entendeu? E isso foi bom para eu me tornar hoje, estar sendo o homem que eu sou. Mas, assim, quando eu fui chamar Jesus Cristo de pai a primeira vez, eu dei até uma gaguejada. Por quê? Porque eu remetia ao meu pai. E o meu pai, assim, eu gostei muito assim, do meu pai, foi muito bom ter tido ele como pai, mas tiveram certas coisas que ele teve, outras mulheres. Meu pai era meio mulherengo e tudo mais. E quando eu fui chamar Jesus de pai, cara, eu pensei no meu pai. Então foi difícil chamar pai. Entendeu? Dei aquela que eu lembrava. Então a gente, por que eu acho que muitas vezes acontece até, não estou desmerecendo no caso de Maria, que a gente fala das pessoas, por que as pessoas
quando fala Maria, pega o santinho, beija e tudo mais, porque se remete à figura da mãe. A mãe, cara, a mãe ela tá ali porque deve A mãe, na verdade, o pai tinha que ser essa figura da mãe, eu acho. Entendeu? O pai tinha que ser essa figura que assim, porque quando você precisa, a mãe tá lá. A mãe, cara, às vezes o filho é drogado, cara, vai para debaixo da ponte, a mãe vai junto fumar pedra com o filho. Já viu um caso desse, cara. A mãe pegou e foi com o filho morar debaixo da ponte. Quer dizer, a mãe ela dá o sangue, ela dá a vida pelo filho. E a única imagem que a gente tem disso foi de Jesus fazendo isso. Mas muitas vezes a gente não tem essa imagem de um pai terreno fazendo. Então, eu acho que é muito de quando as pessoas têm dificuldade, às vezes, porque quando eu era novo, eu orava o terço em casa, eu pegava a imagem de Maria, eu beijava, entendeu? Porque eu via aquilo como minha mãe, cara. E minha mãe sempre foi muito gente boa. Minha mãe que sempre eu falava, mãe, será que eu vou fazer tal coisa? A mãe, não, calma. Ah, mãe, tô com vontade de matar tal pessoa. Não, não faça isso. Entendeu? Ô, mãe, não sei o quê. Então, minha mãe sempre foi a sabedoria ali também, entendeu? E ela sempre, mãe, ela sempre foi correta, ó, sempre foi correta. Minha mãe sempre foi correta, sempre pagou as coisas. E ela, com o tempo, ela foi assumindo certas dívidas da casa também, que meu pai foi deixando por causa das curtições dele, entendeu? Então, tipo assim, para mim era muito mais fácil eu idolatrar, vamos supor, Maria, ou orar para Maria, Ave Maria, ter amor na Maria, porque eu via a figura da minha mãe. Então, mas na verdade, o que eu vejo, cara, é que o pai tem que tomar esse posto, entendeu? O pai tem que ser aquele que está com você, que se abre com você, que te ajuda, que sabe, companheirismo mesmo, ser aquele herói, aquela coisa, aquela figura, entendeu? Então, o que eu vejo, essa questão de falta de pai abre muito espaço para filhos se perderem em droga, para todos os tipos de desvios. Eu vejo que é a falta de um pai marcante, cara. Porque uma coisa que a Tati, né, minha esposa, ela fala assim, né? Às vezes, cara, você pode brigar com a tua mãe, exaltar com ela falar com você, brigar com você. Cara, aquilo ali você vai esquecer, mas quando um pai, velho, fala, aquilo ali fica pro resto da vida, cara. Aquilo ali é forte. Às vezes, se você dá uma tretada com ele, aquilo ali vai ficar pro resto da tua vida. Porque é muito, sei lá, cara, negócio é de Deus. É isso aí. Fala aí, Titi! Cara, muito bom. Há uma sincronia em tudo que é dito, né? Porque nós experimentamos de fatos diferentes, mas a essência acaba sendo praticamente a mesma, né? Porque a essência é uma só. A falta da presença do pai, ela realmente acarreta algumas dificuldades no nosso caminhar, né? Comigo também não foi diferente. Tive um pai, eu vou dizer aqui, dual. Ele era presente, estava na família, né? Mas é viajante até hoje. Praticamente desde que eu nasci, há 33 anos. Ele trabalha viajando, então ele não estava em casa. Viajava de segunda a sábado, via ele pouquíssimas vezes e logo ele ia viajar de novo. E a minha mãe teve um pouco dessa dificuldade de conseguir administrar a casa com 2 filhos homens e os 2 homens crescendo, né? Uns brutamontes de uns homens. E ela também acabou tendo essa dificuldade e eu e meu irmão acabamos sendo criados praticamente na rua, assim. Casa de amigos, vizinhos, primos e etc. E acho que com 14 anos, eu já tive minha primeira banda de punk. Eu não sei, o pessoal aqui de Poços, não sei se conhece das antigas, né? A banda chamava Sangue de Barata. Sangue de Barata.
Cara, com 14 anos eu tava no meio da galera fumando crack de moicano, enfim, naquela porcaria toda. E, obviamente, não tinha esse freio, né, dentro de casa para poder segurar. E aí começou piercings, tatuagens, mais adiante eu comecei a usar droga também, a, a, a sexualidade começa a vir mais cedo, né? Ela se desenvolve mais, você tem um contato com ela mais cedo, porque esse mundo é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, né? É muito promíscuo e tal. E houve essa dificuldade, não tinha esse norte do pai, né? Apesar de que finais de semana eu encontrava com meu pai e mesmo assim havia um conflito familiar, eles brigavam muito, 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 muito. Eu presenciava agressões físicas, verbais, etc. Então, tipo assim, a família naquele contexto para mim era um negócio completamente absurdo, né? Absurdo. Então eu tinha o meu referencial pessoal da rua. Era o pai de um amigo, ou era sei lá, qualquer outro homem assim mais próximo, né, que acabava sendo um referencial. Até que eu tive uma experiência com Deus. Cara, quando você é quebrantado no coração e que você entende a figura de pai, meu amigo, todo aquele conflito, aquela confusão que tive com o meu pai, né, as desavenças, brigas, agressões físicas e verbais, cara, por trás disso você consegue ver o grande homem que esse cara foi, a grande mulher que a mãe foi durante todo o período da sua criação, cara. Isso é fantástico, apesar dos apesares, né? Apesar de toda a dificuldade, você consegue ver que mesmo assim eles amavam, tentavam exercer o amor da melhor forma possível, né? E eu tendo a crer que há até um propósito nisso, em Deus permitir com que você tenha esse processo, você percorra esse processo na sua vida, essa falta de paternidade e tudo mais, esse envolvimento com o mundo, essa busca desse referencial no mundo, porque quando ele vem e te quebra e mostra que a referência é ele, aí, cara, não tem pai natural que prevaleça, né? Mesmo que você ame seu pai e etc, que foi o que eu acabei de dizer, você percebe todas as qualidades, mas não tem pai que prevaleça, né? Esse sentimento paterno, essa relação paterna que Deus tem conosco, e aí você entende que ele é pai do teu pai, e ele é pai do teu avô, e ele é pai do teu tataravô, bisavô, tataravô, ele é pai de todos. Você fala, caramba, pai grandioso é esse que nós temos, né? Que é o nosso Deus. Então eu pude ter uma compreensão de pai completamente diferente, né, em todo esse momento. A raiva, o ódio que eu tinha de pai e mãe na época que eu pude vivenciar todo aquele conflito foi, graças a Deus, foi transformado, né? Tudo isso serviu como esterco, como Paulo diz, né? Que o passado dele serviu como esterco, e esterco no sentido de adubo, né? De gerar, de alimentar. Então esse passado, ao invés de ser traumático, agora ele passa a ser um adubo, né, na nossa vida. Vou ser pai, com a graça de Deus, se ele assim permitir, daqui a alguns meses, e a minha cabeça ficou um pouco, cara, como que vai ser isso, né? Eu não tive essa figura paterna em casa, como que eu vou exercer isso, cara? Então, está sendo um desafio muito grande. É isso aí, Dani. É isso aí. Tá sendo um desafio muito. O seu microfone, Hernani. Não, a sandália de pau lá, como é que é a sandália de pau? Sandália havaiana lá? Havaiana de pau. É isso, essa. Então, assim, eu tô vivendo essa experiência nova, né?
O meu pai também me deu muito conselho quando ele esteve presente, assim, aquela sabedoria de homem, de trabalho, de poder se relacionar com outras pessoas, querendo ou não, isso te traz sabedoria. Então, isso vem muito no meu coração, os ensinamentos que meu pai me deu. E é esse momento novo. Agora, tudo está diante de Deus. Meu Deus, como vou gerenciar essa família, né? Como que eu vou exercer esse papel de pai a partir de agora, né? Está sendo um grande desafio e, ao mesmo tempo, algo maravilhoso, porque espero nele realmente uma condução plena no espírito para poder gerar uma família, né? E uma criança que vem ao mundo, né? E sei que meu filho terá as dificuldades dele, né? Como eu também tive, como todos nós tivemos aqui. Ele precisa passar pelas dificuldades para alcançar a maturidade. Então, pensar sobre isso dá um certo desconforto, mas quando a gente olha para a nossa própria vida e vê quem é que nos ampara, que a nossa rocha é firme, né? É inabalável, e aqui nós permanecemos firmes, né? Amém. Amém. Daniel, eu não sei se alguém gostaria, às vezes, de estar falando agora, porque a gente falou sobre a parte de família, mas, assim, não sei se gostariam de estar colocando a respeito dessa parte da nação, né, do Brasil ser uma nação que, até você comentou, de repente estaria falando algo sobre essa adoração, né, que o Brasil tem a imagem assim, de Maria e tudo mais. Não sei se gostariam de estar falando sobre isso, né? Já que a gente tenta sempre pautar diante da Bíblia, né? Lógico que a gente não está desmerecendo nada, mas é interessante a gente falar assim, será que a nação, por ter tipo esse lance da padroeira, da questão de se orar, né, para Maria ou para uma imagem, alguma coisa, vocês acham que isso também acaba prejudicando da falta da paternidade em um país, em uma nação? Cara, eu acho que além desse fato, né, da, da questão da paternal mesmo, ter sido entregue a uma mulher, que a própria palavra diz, né, é padroeiro, vem de pai, é paternal, né, e foi entregue a Maria. E a gente pode falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, assim, mas o que eu acho também que é muito importante a gente entender é que a palavra diz nos 10 mandamentos honrar pai e mãe. E o Brasil é um país que não honra o seu pai, né? O Brasil escarnece do seu pai. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Portugal, né? E a nossa relação com o português geralmente é de escárnio. A nossa relação com o português é muito pouco respeitosa. O ano passado, eu não sei se foi o ano passado, o Luiz Fernando pode até me ajudar nessa missão, hein? Quando foi que o pastor Ney foi para Portugal? Foi ano passado? Ano passado. Ano passado. Entendendo isso, né? É um movimento que vem aí do próprio Luiz Hermínio e de todos esses pregadores que batem muito nessa tecla da paternidade. Eles fizeram, né, uma viagem que até o pastor Ney, lá da Igreja Batista Vivar, participou. Foi uma viagem que passou por outros países, mas que tinha como destino principal Portugal. Eles foram para lá para, através do campo espiritual, dar honra a essa nação, entendeu? Estabelecer essa paternidade que vem daquele lugar, entendendo isso tudo que nós falamos aqui. Isso tudo que nós falamos, né? Aí num conceito mais macro, né? Porque é a nossa pátria pai. Até isso a gente costuma dizer, né? Nossa pátria mãe. A nossa pátria pai é Portugal, né?
eles que vieram para cá, eles que colonizaram e tudo mais, e a nossa relação com o português, ela é muito, muito Pejorativa? Que é? pejorativa, meio cômica, né? A gente tem essa coisa meio de piada de português, né? E o português lá também tem uma coisa com o brasileiro, né? Que é uma não conexão também, entendendo que de repente nós somos aquilo que eles não queriam ter, né? Como uma nação conectada. Então, olha espiritualmente o quão tremendo é isso, cara. O quão esse lugar precisa ser restaurado para que nós, de repente, olhemos para aquela nação de Portugal e possamos nos descobrir ali. Possamos entender coisas que vieram daquele lugar, né? que estão no nosso DNA, que são importantes para nós. Então, desculpa, a nível de nação, eu acho que isso é fundamental. E quando eles fizeram esse movimento, né, eu achei muito tremendo, porque eu falei, meu Deus, né, é um princípio espiritual de restauração dessa paternidade. Né? Vamos à nossa nação, a nação que nos gerou, para darmos essa honra a eles. Né? Porque não tem nada mais, creio eu, que entristeça um coração de um pai e de uma mãe do que a desonra, né? É chegar num certo nível. Você, Luiz Fernando, já tem os meninos, o Titi está aí para ser pai, e o desprendimento emocional, financeiro, afetivo, para criar um filho é muito grande. Né? E não que a gente faça isso esperando uma recompensa, mas ser desonrado depois por um filho deve machucar muito o coração de um pai e de uma mãe, entendeu? Principalmente aquele pai e aquela mãe que foram conectados realmente, né? Com a maternidade, com a paternidade, que se dedicaram aos seus filhos. Né? Então, eu acredito que essa questão da honra, e aí a gente falando um pouco do que o Ernex falou aí de nações, é muito importante. Eu acho que a gente precisa ter ciência disso e até mesmo espiritualmente em nossas orações dar honra a essa pátria que nos gerou. Eu acho que é um trabalho espiritual mesmo, né? Para que várias coisas possam ser restauradas a partir desse lugar. Interessante, muito bom. Essa visão eu nunca refletido sobre essa paternidade de Portugal sobre nós, né? Mas é verdade mesmo. E não sei se o Titi, alguém quer complementar sobre esse pensamento. Pode falar aí, pessoal. Pode falar aí, Luiz. Realmente, quando o pastor da nossa igreja lá fez esse movimento, né, com outros pastores, né, e ele expôs essa viagem, né, os motivos para essa viagem, né, de reconhecer Portugal, de fazer ali um movimento de reconhecimento de paternidade, realmente foi algo que fez a gente refletir a respeito disso mesmo, né, porque tem essa coisa herdada, né, do desmerecimento, né, do desprezo, da piada de chacota com o português, né? E quando foi colocado isso para nós antes dessa viagem missionária, realmente me fez refletir, né? Então tem mesmo essa importância, acho que na nossa sociedade hoje. E assim, vocês acham que, tipo, no caso, a gente vai acabar tendo que remeter à figura de Maria e de Jesus e tudo mais. Vocês acham que, vamos supor, no meu caso, quando eu vivia na parte de drogas e tudo mais, e eu me remetia nas orações sempre muito vamos supor,
a parte do espiritismo, né? Ah, orar para tal espírito te ajudar, ou ora para Maria te ajudar. E, na verdade, eu só fui conseguir libertação realmente na minha vida a hora que eu entreguei a minha vida para Jesus. A hora que eu realmente vi Jesus como meu pai. Eu acho que tudo que estava desalinhado se alinhou ali, em Jesus, entendeu? Porque, né, a figura dele, ele é o todo, ele é tudo, entendeu? Então, assim, o que eu quero perguntar também, acho que a gente tem que colocar aqui, o quanto que, de repente, uma nação que, vamos supor, idolatra, não a Jesus. Você acha que por causa, existe uma interferência de também essa nação não estar no eixo, assim como eu não conseguia nunca encontrar esse eixo, porque nunca eu me rendi ao ponto certo, né? A pedra angular. Alguém quer falar? Fala aí, Titi. Bom, cara, pode ser que sim e pode ser que não, mas pelo menos é um meu entendimento, né, sobre isso. Eu creio que todos nós aqui chegamos a Deus não porque queremos, né, mas porque Ele se revelou, no determinado momento, Ele se revelou para nós, né? Eu creio que com o tempo as coisas vão mudando, com o tempo essas coisas vão mudando. O quebrantamento vai acontecendo, as pessoas vão tendo relacionamento puro com Deus, né? E aí, os católicos, os evangélicos, os espíritas, a gente não pode julgar essa aparência, porque isso é aparência, né? É o coração que determina, aquele que teve uma experiência mesmo com Deus, uma experiência de humildade e tal, e uns creem que é um caminho, outros creem que é outro caminho. Deus é muito grande, cara. A gente não pode limitá-lo a um determinado segmento, que isso acaba acontecendo porque é a nossa visão, é a minha experiência, né? A experiência que eu tive com Deus, eu falei, cara, tá todo mundo doido. O mundo inteiro tá doido, aquela coisa maluca, tal, não sei o quê. Você enxerga as coisas acontecendo. Mas ao mesmo tempo, com o tempo, né, você vai entendendo que, calma, cada um tem o seu tempo. Não tem como você obrigar alguém a crer no teu Deus. Aquele Deus que te resgatou, que te tirou da vala, e que você sabe que ele é vivo e que ele é real, porque foi só por ele que você saiu. Não foi nem pelas tuas próprias forças. Pelas tuas próprias forças, você estava mais enfiado no buraco onde você estava. Você teria cavado para baixo, né? Ele não, ele te resgata, ele te puxou para cima, porque são as mãos dele, né? Então, eu vejo um pouco com cautela essa questão de a idolatria, né? Se, por exemplo, o Brasil é um país que idolatra inúmeros santos, né? Outros espíritos, outros deuses, digamos assim, essa coisa arada toda. Mas eu creio que no momento certo as coisas vão se encaixar, né? E até que Cristo seja tudo em todos, como Paulo afirma, né? Isso é grandioso demais. A gente ainda não tem a compreensão plena disso, né? Sim. Então, mas eu acho legal a gente agora olhar um pouquinho para a Bíblia, a gente está falando de paternidade, e entender um pouco esse princípio que distingue homem de mulher, né? Desde lá da criação. E quando Deus cria Eva, ele diz que era necessário uma ajudadora, né? Eu entendo que aquela que ajuda vem para ajudar algo que o homem também pode fazer. E eu estou colocando esse parênteses porque hoje, muitas vezes, homens eles se acovardam perante algumas atribuições da casa, olhando para isso como se isso fosse menor.
como se isso fosse pequeno, como se isso afrontasse a sua masculinidade. Então, se nós olharmos para o Éden como uma casa normal, provavelmente antes de Eva chegar, o homem já lavava a louça. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção também. Ela chega como uma ajudadora. Mas a gente tem que entender um princípio emocional que cada um dos dois carrega. E quando a gente começa a ver todos aqueles personagens ali que vão iniciando em Gênesis, principalmente, depois vai indo para o Êxodo ali, mas mais em Gênesis, né? A gente vai perceber essas diferenças. E aonde está o desequilíbrio? Porque olha para você ver, Eva toma a frente, Adão se cala e ambos caem. Provavelmente ali eles já estabeleceram um DNA de como era a relação dos dois. O que repercute disso? Caim e Abel. O que acontece? Caim assassina Abel. Então, olha só, eles foram educados por esses pais, né? Por Eva e por Adão. Dá-se o primeiro assassinato, né? A gente tem outro exemplo clássico ali, que é Isaac, Abraão. Abraão, embora seja uma representatividade para nós que cremos na Bíblia de fé, Abraão também dá uma falha muito grande ali no momento no momento que Sara chega, duvida da promessa e fala para ele, ó, dorme com a minha escrava, com a tua escrava. Ele dorme, tem um filho e não se posiciona, porque depois o que ele faz com esse filho? Ele bota esse filho para andar. Hoje a gente... E a palavra diz que quem é Ismael? Ismael é quem confronta com Israel. Quem é Ismael? Ismael, a palavra diz que Ismael é como se fosse um jumento brabo, que ninguém consegue segurar, né? Hoje nós olhamos para o povo árabe como um povo da descendência de Ismael. Então, olha como os não posicionamentos dos homens, quando a paternidade masculina deixou de ter um alinhamento, olha quanta coisa repercutiu. Depois a gente vai para Jacó. E aí o que aconteceu lá com Jacó e Esaú? A mesma coisa. A mãe queria tendenciar o filho que ela gostava em detrimento do outro, que era o primogênito. Olha quanta coisa aconteceu mediante isso. Né? Então a gente começa a ver que os exemplos são vários no Antigo Testamento. Né? Aí a gente chega... Tem Davi também, né? Davi experimenta isso também de uma forma tremenda ali, quando fala dos filhos de Davi e tal, né? Os filhos que apostataram, enfim, aquela coisa toda. Davi que também foi adúltero, né? Então, olha quantos exemplos que tem dessa questão da masculinidade, da feminilidade, da ausência de paternidade, de uma coisa que foi distorcida, que se perdeu no meio do caminho e tal. Mas aí, como eu coloquei no grupo hoje, né? Uma heresia que para muitos, assim, né? Aí falando um pouco até do contexto de Maria, que para mim é uma mulher extremamente abençoada. Porque se eu entendo que essa mulher foi escolhida para gerar o Senhor Jesus no seu ventre, eu entendo que ela era uma mulher de muita virtude. Era uma mulher extremamente abençoada. Só que olha só uma coisa importante. O Messias, Jesus, ele tinha uma descendência. Ele precisava fluir a partir da sua descendência. Que muitos falam, é o filho de Davi, da descendência davídica. Quando a gente olha para os evangelhos, cada evangelho tem um propósito específico, né? Só que tem os evangelhos sinóticos, que eles chamam, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e tem o evangelho de João. O evangelho de Mateus é o evangelho que mais fala com o povo judeu. Vocês podem ler o livro de Mateus e vocês vão ver que a maioria das palavras colocadas é conforme disse Isaías, conforme disse Jeremias. Por quê? Porque o Antigo Testamento era algo muito latente para o judeu.
Então, esse evangelho aqui, o de Mateus, ele fala muito com os judeus. Se você abrir os 4 evangelhos, você vai ver que o de Mateus, ele começa com a descendência de Cristo. E olha só que tremendo isso. Tem tudo lá, né? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai indo. Ezequias, Manassés, gerou, tudo aquilo que às vezes a gente nem dá muita importância, né? A gente tende a olhar para a descendência como algo que colocar na Bíblia aleatório ali, né? Você tem que colocar essa coisa chata, né? Vou ler esse tanto de nome aqui para quê, né? Mas olha só que importante isso. Aqui no capítulo 1 de Mateus, quando ele chega no versículo 16, ele diz assim, ó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem é o descendente? É José. Na minha concepção, e eu creio piamente nisso, Maria foi escolhida a partir de José. A partir do homem que era José. E aí a gente vai levantar agora a peteca de quem era esse homem. Olha só isso. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Ó, sendo um homem justo, José. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem que recebeu toda a instrução? José, um homem justo. Meus irmãos, cá entre nós, vocês imaginam o olhar natural agora. Vocês têm uma mulher e a mulher aparece grávida no meio de uma sociedade arcaica, uma sociedade que provavelmente era uma sociedade machista, onde a mulher tinha muito pouca expressão, e essa mulher aparece grávida. Diz aqui que ele ia deixá-la em secreto, porque ele não queria expor, porque ele era um homem justo. Mas ele recebe a visita do anjo do Senhor. Né? E não só aqui, porque tudo vem a partir de José. Olha só. Então, ainda o anjo falando, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Oi. Você quer começar a assistir com a gente? A mamãe manda se você quer assistir com a gente. Não, filho, papai está ocupado aqui. Ai, essa foi muito boa. E aí o que acontece? E aí diz aqui, ó, e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito, ou seja, esse homem era tão justo que ele não teve nenhum contato com essa mulher. Ele respeitou essa mulher nesse nível. Primeiro ele assume um filho que não era dele, né? E a gente precisa ter um olhar natural. A gente precisa entender que esse homem era homem. Ele não era Deus. Ele era um cara perfeito. Que ele era homem, então ele tem que se deparar com uma mulher virgem que aparece grávida, ele recebe uma visita do Senhor, então olha quanta coisa. Só que se a gente vai para o 2, ó, eis a estrela, tal, vendo a estrela, vamos ver onde está falando de José aqui no 2. Espera aí. Quer que pause aqui? É que eu não estou encontrando. Se alguém puder me ajudar aí na hora que José tem os sonhos, que ele vai para o Egito, depois ele volta. Aqui, ó, achei. E entrando em casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Quem recebeu o sonho? Mais uma vez, quem recebeu o sonho foi José. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, tome o menino e sua mãe e foge para o Egito.
né? E na hora de voltar também, José também recebe mais um sonho, que era o momento dele voltar. Ou seja, esse homem, ele é o homem que carrega o propósito do direcionamento de Jesus. Porque Deus é pai. Ele não ia colocar Jesus num lar onde houvesse uma ausência de paternidade. A influência de José é tão tremenda em Jesus que Jesus é o quê? Jesus é carpinteiro. Assim como José era. E olha como isso é tremendo. O homem, ele é o apontador de destino, né? Ele é aquele que aponta o destino para o filho. Ele não tem aquela bile muito emocional. O pai ele não se conecta muito emocionalmente. Ele se conecta mais com o destino. Em todos os momentos aonde Maria tenta tirar Jesus do propósito dele, como mãe, porque ela amava Jesus. Ele cresceu dentro dela, ele nasceu bebezinho, ela cuidou, ela trocou, ela limpou. Então era natural que ele amasse a ela. Mas em todos os momentos, você não ouve José tirando Jesus do propósito dele. Quando Jesus fica no templo, eles se dão conta, eles voltam. Quem é que questiona Jesus? Maria. Quando Jesus vira para ela e falou que tenho contigo, mulher, era sempre ela, na bile emocional da mãe, tentando poupar Jesus daquele lugar. Porque eu imagino que para ela era muito complicado ela lidar com essa situação. Imagina, gente, eu sou mãe do Messias e ele veio e ele vai ser sacrificado. Imagina isso. E José não. Eu entendo que a ausência de José aqui nessas passagens me diz muito. José estava com ela quando eles esqueceram Jesus no templo. Mas você não vê José se colocando contra o propósito de Cristo. Em momento algum. Em momento algum você vê isso. Por quê? Porque a partir do que eu leio na Bíblia, e é claro que o que a gente lê, a gente vai conjecturar algumas coisas em cima do que a gente está lendo, José ele teve um entendimento nítido, claro, do que era o nascimento e missão do Messias. Tanto que, aí você vê a diferença também entre homens e mulheres. Tanto que, no final, quem está ao lado de Cristo, quem é? É Maria. Né? Se a gente olhar a nível espiritual, se a gente fizer um paralelo, a Maria, a mulher, ela tem uma figura pastoral, né? Por quê? Repara para você ver, o pastor ele tende a reter, né? O pastor é aquele cara que ele não quer perder, né? Ele não quer apontar. Muitas vezes a pessoa precisa ir, a pessoa precisa ser lançada. E às vezes o pastor não lança. Por quê? Porque o pastor é essa figura meio de mãe. É aquela figura meio que abraça, que não quer perder do rebanho, que vai. E o homem, ele é uma figura meio apostólica. O homem, como José foi, e para mim, na minha concepção, foi a figura paterna mais plena da Bíblia, e é por isso que ele foi escolhido como pai do Senhor Jesus, ele entendeu um destino. Ele entendeu um destino. Ele falou, eu vou ser pai do Messias, o Messias ele tem esse objetivo, né? Eu vou educá-lo, e a gente precisa considerar que Jesus, embora fosse Deus, também era homem, então ele foi educado por esse homem, eu não tenho dúvidas disso. E a partir disso é que Deus Pai o escolheu, porque com certeza ele viu a retidão, porque a palavra diz no primeiro capítulo de Mateus, José, aquele que era justo. E aí o que acontece? A gente subtrai a figura de José. Quantas vezes, quantas pregações vocês já foram que José foi citado? A gente subtrai José. Mas na minha concepção, repito, Deus Pai escolhe Jesus para nascer a partir da sua descendência. E a palavra é clara. Aquele que é descendente é José. Até porque, meus irmãos, uma coisa que é muito importante. Ser virgem naquela época
era padrão das mulheres da Bíblia. Né? As mulheres que tinham um relacionamento conjugal, né, ou às vésperas de se casar, elas tinham como padrão casar virgem. Isso subtrai a importância e a virtude de Maria em hipótese alguma. Né? Mas o que nós precisamos quebrar é não... Porque o que tem acontecido? O povo evangélico, nessa de querer contestar, às vezes, a exaltação que os católicos têm de Maria, desqualificam Maria. Maria nunca, em nenhuma palavra da Bíblia, ela se deu esse lugar. Ela nunca se colocou como santa, ela nunca se colocou como uma salvadora de nada, nada. Essa mulher teve virtude, ela é tremenda. Só que ela virou um grande bode expiatório, né? De um lado, o católico exalta Maria mais do que a Jesus, e vou até além, mais do que a José, que foi o apontador de destinos de Jesus, e do outro, o crente dá aquela lambada na Maria, achando que a culpa é dela. Não, não é. Entende? Mas foi um casal, eu só posso entender isso, que foi um casal escolhido a dedo pelo Deus Pai. Porque a gente não vê em momento nenhum desvio, como a gente vê em casais que eu acabei de citar lá do Gênesis. A gente não vê uma treta, a gente não vê uma mentira entre eles, a gente não vê uma dissimulação entre eles. Né? O que a gente vê é uma mãe extremamente amorosa, que em alguns momentos, por conta da sua bilha emocional, que para qualquer mulher, eu tenho certeza que é muito fácil entender, tenta tirar Jesus do seu propósito por amor. É o Pedro. Lembra do Pedro? Não, o senhor não vai morrer, não. Não, como é que o senhor vai morrer? O que Jesus fala para ele? Aparta-me de mim, Satanás. Nem Judas ele chama de Satanás. Judas ele chama de amigo. Por quê? Porque Judas viabilizou o propósito dele. Entende? Então a gente precisa ter esse tipo de mentalidade. O pai é o apontador de propósito. Tem até alguns estudos de paternidade que falam sobre os 3 P's, né? O pai é o provedor, o protetor e o profeta, né? Provedor porque é aquele que sai para ganhar o pão, prover a casa, o protetor porque é aquele que protege a sua família, né? Que é o leão da sua casa, né? Contra qualquer tipo de investida do mal, e o profeta. Por que o profeta? Porque é aquele que aponta o destino. Então, vou dar um exemplo só para fechar. Um dia nós estávamos em casa, em Poços, e aí a Isabela virou e falou assim: nossa, a Ana um dia falou um negócio que é uma amiga dela da igreja, o Luiz Fernando até conhece, falou um negócio da Cacá, teve uma visão com a Cacá na igreja e tal, né? E comentou assim aleatoriamente, né? Aí eu e a Sara olhamos um para o outro, falando assim: Isabela, mas então compartilha com a gente, né? E aí ela falou: vou falar para ela, né? E aí colocou a Ana na história, um áudio. O que foi a história? A Ana, um dia de culto, ela olhou para a Catarina e viu a Catarina no campo missionário. A Catarina era minha pequenininha. E viu a Catarina no campo missionário. E era um momento que eu orava muito por isso. Eu estava orando muito por isso. Estava orando para que ela tivesse um propósito com Deus mesmo, para que ela servisse ao reino diretamente, entendeu? Nas nações. Na hora que a Isabela compartilhou, ela colocou o áudio, a Ana colocou, e você percebia a emoção e tal, olha o antagonismo do gênero. Eu me regozijei. Glórias a Deus, aleluias, minha filha. Isso é uma resposta de oração. Sara ficou brava comigo. Viu pelo que você está orando? Viu? Ela vai para o campo missionário, não sei o quê. Mas por quê? Na hora que ela se conectou, campo missionário, vai passar fome, vai morrer, vai por Oriente Médio. Ela já confeccionou tudo isso na cabeça dela. Entende? Então, olha como o nosso DNA é diferente. Mas eu, enquanto pai, cara, glórias a Deus, está servindo ao Senhor. Então, assim, por que nós, de repente, tivemos tantas dificuldades nesse lugar? De repente, o Luiz Fernando menos, mas, assim, não teve um pai
equilibrado biblicamente falando, então acho que podemos inserir nós todos. Por quê? Porque nós não tivemos o apontamento do destino. Nós não tivemos um pai que sentou conosco, orou conosco e falou: esse é o caminho, esse é o caminho, é por aqui que tu vai. E muito além disso, muito além do que falou, um pai que tinha esse alinhamento, um pai que nós olhávamos para ele e nós tínhamos essa percepção. Porque eu acredito que a educação se dá muito mais pelo exemplo que propriamente pelo que a gente fala. Né? Então, a nossa orfandade, seja a minha, fisicamente, que nunca conheceu um pai, não sei quem é, posso cruzar com meu pai aqui na rua e não saber que é ele, né? Ou seja, de vocês com pais presentes, mas ausentes, ou desequilibrados, de repente em algum campo, olha o quão nós pagamos caro por isso, entendeu? Então, essa é a questão da paternidade. E aí, só para fechar essa questão de Maria, repito, tremenda, uma mulher de virtude. Mas, se eu tivesse que exaltar exatamente aquele que norteou o caminho do Senhor Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que a própria Bíblia diz, foi José. Para mim, um dos homens mais tremendos da Bíblia. Naturais, para mim, um dos mais tremendos. Interessante essa visão, muito boa. Fala aí, Titi! Cara, eu não tenho muita propriedade para falar mais a fundo como o Dani, assim, pode perceber na palavra, né? Mas eu só queria dar um apontamento histórico, assim. Com o advento do catolicismo, né? Ele vem com santos, né? Ele vem com santos. E o que a história diz, aponta, é que na verdade a Igreja Católica ela foi uma mescla do paganismo, né? Ela trouxe para a religião cristã aquele paganismo, aquela coisa toda e tal, e havia de ter uma deusa. Teria que ter uma deusa, porque eles tinham uma deusa, né? Então ela teve que se encaixar numa figura feminina. Ela teve que se encaixar numa figura feminina e há indícios de que a exaltação a Maria pode ser essa exaltação a uma deusa pagã que existia na época, e Constantino então teve que inserir dentro do contexto, né, para o cristianismo virar aquela religião padrão e agradar a todos, né? Então há essa vertente histórica, né, que pode apontar para isso. Agora a questão espiritual é muito profunda, né? Ela, querendo ou não, ela está na palavra, ela foi escolhida para aquele momento, né? Se ela não tivesse um coração reto, ela não teria se relacionado com José. José não teria optado por essa mulher, talvez, né? Porque era um homem reto, um homem justo diante de Deus, então ele tinha discernimento espiritual da esposa que ele escolheu, né? Ou ele teve uma revelação daquela mulher. A palavra não diz isso, mas a gente pode cogitar essa ideia, né? Então, Maria teve, ou melhor dizendo, José se sentiu atraído por essa mulher. O que ela tinha, o que ela já carregava, né? Para então ela poder carregar Jesus, né? E dar à luz a Jesus. Então é bem profunda essa questão de Maria mesmo. As escrituras apontam para o autor e consumador da fé, que é somente Cristo, né? Não há o endeusamento dessa figura, né? dessa pessoa. Isso é bem claro, é bem nítido, mas a questão de Maria é bem complexa e bem profunda, né? Então eu realmente não consigo passear muito nesse campo, e o que eu posso dizer é isso, né? Mas é o que a palavra diz: mire no autor e consumador da fé, Jesus. Amém. Quer falar, Luiz Fernando? Não, eu achei bom, bem interessante aí a colocação de vocês e assina embaixo aí. Demorou. Bom, o que a gente pode ver nessa live, o que a gente pode ver, eu acho que na relação de todos nós,
realmente, o quanto a falta de um pai, o quanto a falta daquele que nos mostra o caminho, realmente, eu acho que é um problema em muitas famílias, né? Acontece isso, e o que eu pude notar ao longo da vida realmente foi isso. A maioria dos amigos que eu vi desestruturados foram amigos que tiveram conflitos entre pai e mãe, que se separaram, que o pai traiu e que tiveram um lar desestruturado. Bom, eu não sei se vocês vão querer falar algo a mais sobre, mas eu tomo como assim, ponto, né, final para mim é o quanto é importante realmente a figura de um pai, a figura de um pai que alicerçado na palavra, né, mas que seja realmente verdadeiro e que esteja em Cristo realmente, né? Porque não adianta nada ter também a figura de um pai que vai só no culto no domingo e durante os dias da semana trai a esposa ou trai os compromissos, uma pessoa sem caráter, uma pessoa disso nada vai ajudar também na figura para ajudar a família. Realmente o pai tem que ser como o José aí que o Daniel estava falando, né? De ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente ele é pai, mas ele segue o pai dos pais, né? Que é Jesus, né? O que é legal a gente ter, e que eu acredito que seja um dos grandes males até de interpretação que nós temos hoje, é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer, né? É não buscar textos isolados na Bíblia, né? Isso é um dos fatores que fazem com que nós, muitas vezes, tenhamos entendimentos que não são verdadeiros. Além do fato, claro, de nós buscarmos, né, interpretações de homens que têm uma história, uma jornada bíblica, uma jornada com Deus, que são reconhecidos dentro daquilo que fazem, e juntamente com a revelação que o próprio Espírito traz a nós. Muitas pessoas hoje pegam, por exemplo, Efésios 5, que fala dos homens e das mulheres, e os homens, às vezes, até covardemente pegam o versículo 22, por exemplo, dizem: esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas a gente precisa entender que tipo de marido é esse, né? A gente precisa compreender o início do texto. E olha o que diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 5. Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, o que ele está falando aqui? Sede, pois, seguidores de Deus como filhos queridos. Então, isso aqui vale para quem segue a Jesus. A submissão que muitos homens têm buscado, às vezes aos brados, com relação à mulher, é uma submissão que ela vai se dar mediante um ambiente que revela a Cristo, né? na expressão masculina. Porque é o que o Hernani falou, né? Muitas vezes nós somos cristãos de culto, cristãos que vão na igreja, mas quando chega na segunda-feira, o avivamento termina, né? E aí nós somos aquele que oprime, nós somos o consumidor de pornografia, nós somos aquele que desqualifica a mulher, nós somos aquele que agride os filhos, né? Então, o entendimento precisa ser esse. Porque quando você fala sobre submissão para quem não é do Espírito, para quem não é um discípulo de Jesus, a pessoa tende a ficar escandalizada. Esse negócio de Bíblia é coisa de machista. Como assim submissão? O que é ser submisso? A palavra submissão diz o quê? Submissão nada mais é que uma missão secundária à missão principal, é uma submissão.
Entende? Então, o pai bíblico ele tem uma missão e a mulher tem uma submissão. Os dois se conectam e a família vive feliz da vida. Mas por que isso não acontece? Não acontece porque a referência que existe de pais e de maridos e de homens hoje é a pior possível. Veio até daquela época dos coronéis, aquele, fica quieta, mulher! É isso aí mesmo! Você pega a novela, o cara fala, se deite que eu quero lhe usar. Né? O cara vê a mulher como um objeto. Exato. Né? Eu mesmo posso falar até com uma certa propriedade disso. Eu me separei da mãe da Valentina, né? E há um tempo a gente ainda discute questão de pensão alimentícia. Né? Porque num dado momento lá atrás, eu ainda numa condição separado, solteiro, morando sozinho no Rio de Janeiro, num outro momento do meu trabalho e tudo mais, eu tinha uma possibilidade X. Né? Depois, tudo mudou, a ambiência do trabalho mudou, eu tenho uma outra filha, enfim, tudo foi reconfigurado e aquele momento, para mim, era algo que, até para acessar aquela discussão, eu falei, tá bom, então vamos topar isso aqui, vamos fazer, vamos acontecer. Só que depois, aquilo que eu acordei ali, que por um breve período de tempo eu consegui realmente arcar sem nenhum tipo de atraso, passou a não ser mais a realidade. Então eu trouxe isso para discussão, a gente sabe, fui lá, propus uma revisional de alimentos, entendeu? Para a gente discutir isso novamente. O que eu posso dizer para vocês é que o ambiente para o homem nesse lugar é sempre de algoz, é sempre de réu. O que eu experimentei, né, e eu não preciso levantar algo aqui, porque o Senhor Jesus é quem investiga os nossos corações, mas o que eu pleiteei era algo que realmente estava adequado à minha possibilidade, mas eu não tive sequer a oportunidade de falar sobre. Por quê? Porque num ambiente eminentemente feminino, o que ficou claro para mim? Por conta de homens lá atrás que negligenciaram, que abandonaram seus filhos, que abandonaram suas esposas, que não arcaram com absolutamente nada, hoje, de repente, homens que estão buscando com justiça equiparar a condição, não conseguem. Não conseguem. Por quê? Porque é um lugar onde o homem já é visto. Hoje, você coloca qualquer tipo de noticiário e o que você vê? Eu vejo muito pouca TV. Eu vejo no escritório, para ser bem sincero. Mas, às vezes, quando liga lá o noticiário, eu estou tomando um café, estou ouvindo, geralmente tem algo falando sobre feminicídio. E o porquê que tem acontecido tanto feminicídio? Né? E a gente pode até buscar o princípio lá na queda mesmo. Né? Porque eu acredito ainda que Adão, o princípio espiritual, que Adão ainda está chateado com ela, cara. Eu acredito que todo aquele processo da queda, Adão, pela sua ausência de posicionamento, ele ainda continua culpando a mulher que tu me destes. Ele continua virando para Deus e falando, não, mas foi a mulher, foi a mulher, foi a mulher. E esse princípio espiritual a gente carrega. Se a gente não for remido pelo sangue do Cordeiro, o DNA maldito está em todos nós. E aí o que o homem faz? O homem oprime a mulher. Hoje as mulheres estão ganhando mais que os homens, as mulheres estão em cargos de trabalho mais importantes do que os homens. E como é que o machista vai lidar com isso? Como é que aquele homem que não está alinhado, biblicamente falando, entendendo que ele e a mulher não são mais dois, mas são uma só carne, vai lidar com essa humilhação? Como é que ele vai fazer? Ele vai oprimir a mulher. Ela ganha mais do que eu, mas na força quem ganha sou eu. Então eu vou colocar ela no devido lugar dela. Entende? Então a gente precisa. Eu acho que uma das coisas que a igreja mais tinha que discutir nos tempos de hoje era masculinidade, feminilidade. Masculinidade, feminilidade. Se a gente entender, gente, que tudo se deu pela queda, e a queda se deu por uma disfunção dessa masculinidade, dessa feminilidade, o segredo está aí. Foi o que eu falei. Se nós tivermos homens posicionados biblicamente, homens que vão ser maridos, homens que vão ser pais, a gente vai experimentar o verdadeiro avivamento.
esse avivamento estético que tanto tem se falado dentro das igrejas. Não, nós vamos viver, porque não sei o que, o avivamento. Cara, se a gente não começar esse avivamento dentro dos nossos próprios lares, isso é poesia, cara. Isso é utopia. A gente nunca vai viver isso, entende? Claro, o Senhor Jesus vai voltar, vai restaurar e tudo mais, mas se nós queremos realmente ter uma sociedade equilibrada, como é a oração do Pai Nosso, né? Viver o reino aqui, agora, não ficar esperando para viver só lá depois da vinda do Senhor Jesus, a gente precisa equilibrar as funções, a gente precisa entender quem é o homem, quem é a mulher, o que é ser uma carne, o que é submissão, o que é ser um marido, um pai, uma esposa, enfim. Maravilha! Bom, estamos chegando aí, ó, já acho que 1h50, não sei, 1h40 de live. Eu não sei se vocês querem dar mais continuidade ou se já tá legal. O que vocês falam aí? Para mim, fechou. Tá bem abordado aí, né? Bem explicado? Obrigado. Maravilha! Então, estamos encerrando mais uma live que está sendo muito proveitosa. Alguém está a fim de orar para a gente encerrar definitivamente? Vai lá, Dani. Glórias a Deus, Senhor Jesus, amado, querido Pai misericordioso, nós exaltamos o Teu nome, entendendo que tudo vem através de Ti, Pai. Não é nada através do nosso coração, da nossa mente, mas é aquilo que Teu Espírito vem colocando em nós, para que nós possamos compartilhar, nos encorajar, para que nós possamos viver tempos onde a Bíblia, Pai, seja exaltada como manual, Pai, como manual único, fidedigno, inerrante, para que nós possamos caminhar como homens, mulheres, pais, mães, esposas, maridos, filhos, Pai. Nós sabemos que o Teu Evangelho, que o Teu reino é sobre uma família, Pai. O Senhor já vive como uma família na Tua Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, com os Teus anjos. E o Senhor colocou o homem e depois a mulher para que eles pudessem, Pai, formar uma família, porque a Tua palavra diz que o homem estava só e que não era bom ele estar só, Pai. Infelizmente, vivemos a queda, vivemos um momento onde o ser humano se perdeu, mas o Teu Filho, aquele que nós exaltamos como nosso sumo sacerdote, como o Rei, como Senhor dos Senhores, como aquele que é o justo, como aquele que é o fiel, ele veio, Pai, e se entregou para que hoje nós pudéssemos experimentar através do Teu Espírito Santo as revelações que a Tua palavra tem para conosco, Pai. Que nós possamos realmente nos debruçar sobre esse livro, que nós possamos entender tudo que aqui está escrito, Pai. Que nós tenhamos intencionalidade, que nós possamos nos fadigar buscando cada vez mais do Teu coração e da Tua mente, Pai. Quebre toda preguiça, procrastinação, quebre toda distração, Pai. Mas que nós sintamos dentro dos nossos corações ansiedade para estarmos no nosso secreto, lendo da Tua palavra, palavra que é viva, palavra que vem para transformar as nossas vidas. E o exemplo somos nós 4, Pai, que estamos aqui. Homens que viveram uma vida caída, uma vida pregressa, rendida ao pecado, Pai. E que hoje estão aqui proclamando o Teu nome, que hoje estão aqui exaltando o Teu senhorio sobre as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos como escravos da Tua justiça, Pai. Escravos que não são acorrentados, que vivem a sorrir, porque temos uma promessa que para nós é clara, Pai. Uma promessa que é certa, que é logo ali na frente, estarmos ao Teu lado, Jesus. Mas enquanto não estamos lá, o Senhor possa levantar, através de cada um de nós, um altar de adoração, que nós sejamos ousados, intrépidos, para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai, com amor, mas com verdade, Jesus. Porque nós sabemos que somente a verdade pode nos transformar. Somente a manifestação do Teu poder que vem através desse Evangelho pode nos transformar. Porque hoje todos nós 4, lemos esse livro e não nos escandalizamos, Pai.
porque o teu Espírito veio e nos arrebatou, Pai. E nos arrebatou para que hoje nós pudéssemos crer piamente em tudo que o Senhor nos coloca. Abençoe a casa de cada um de nós, abençoe a família de cada um de nós, abençoe todos aqueles que, porventura, tiverem acesso a esse vídeo, Pai. Que o teu Espírito possa trabalhar no coração de cada um deles, para que eles possam ter a mesma revelação que nós tivemos, porque não foi pelo nosso mérito, Pai, mas foi pelo teu movimento, pela tua graça irresistível, pela tua eleição incondicional, Pai. E nós proclamamos, Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa alcançar cada irmão que venha assistir esse vídeo. Nós exaltamos o teu nome e nós proclamamos que tu és o Senhor das nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Toca um louvor aí, Hernani. Pega um violão aí. Ai, meu Deus do céu! Eu tô igual aquela música do Reuel, num ambiente de glória. Maravilha, pessoal. Ó, muito bom estar com vocês mais uma vez. Top demais. Essas lives têm só acrescentado. E eu gostaria de agradecer a cada um. Muito obrigado por mais uma noite dessa. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu. Semana abençoada para todos vocês. É nozes. Abraço. Varões de guerra.